Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 339, chegando no YouTube e no seu feed de podcasts. Se você está aqui no YouTube, já sabe, confere aí se já é assinante do canal. Deixa seu like, pra gente é muito importante que você deixe o like. A gente tem visto aí mais visualizações do que likes. É comum, mas o ideal é que se você viu, você deixa o like. Por favor, a gente quer esse engajamento seu, tá? Ativa o sininho para não perder os novos conteúdos. Essa semana teve conteúdo novo, então se você não tem o sininho ativado, não chega até você. Essa é a lei do algoritmo. E deixa seu comentário também sobre o episódio, enfim, o que você achou, feedback, sugestão de próximos convidados, etc. O time tá desfalcado ainda, tá? O Fagner Torres Lima tá viajando a trabalho. Espero que ele volte semana que vem, né? A expectativa. Mas o Daniel Soares está aqui comigo no seu estúdio e a Laura Ramos via internet. Também está com a gente virtualmente, via internet, Carlos Eduardo Pimenta, advogado e mestre em políticas públicas. Um amigo da casa, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades, metendo pau na STF, que é a especialidade. Vai fazer parte do bate-papo para tentar entender um pouco o que as urnas disseram, a famosa análise. O título do programa vai ser A Esquerda Tem Que? Que todo mundo sabe o que a esquerda tem que fazer, né? Inclusive quem não é de esquerda. Pois é. Cadu, bem-vindo novamente. Segunda-feira foi insuportável, né, no Twitter. Pois é. Cadu, bem-vindo novamente. Sempre um prazer tê-lo conosco. A gente vai tentar descobrir o que a esquerda tem que fazer. Vamos ver, né? O que a esquerda tem que fazer, né? Bem-vindo. Boa noite, gente. Prazer aqui estar com vocês de novo. E é isso aí, né? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer, né, para encerrar encerrar e iniciar esse novo ciclo eleitoral aí. É curioso, né, que até eu disse outro dia na newsletter do Lado B, vai vir newsletter para apoiador aí, fica ligado, vou anunciar daqui a pouco, mas é um spoiler. A gente até sabe o que tem que fazer, né? As pessoas têm muito diagnóstico, a gente sabe. O problema é como fazer, né? É isso que a gente tem que descobrir. Luara, hoje é Dia das Bruxas, né? Ou Halloween, para quem gosta aí de uma cultura mais anglo-saxônica. Um anglicismo. Ou Dia do Saci, para quem é mais nacionalista, né? Mas você quis falar de uma efeméride bairrista, talvez, né? Um dos maiores mineiros de todos os tempos. Faria aniversário se estivesse vivo hoje, embora com bastante idade, né? Então, homenageie aí, por favor, o seu conterrâneo. Boa noite. Olá, Caio, Daniel, olá, Cadu também. Já veio tantas vezes, vou pegar a intimidade também, viu, Cadu? Então, vou chamar de Cadu, tudo bem? E oi para todo mundo que está com a gente a partir de agora aqui. Mas é isso, Caio. Para não ficar no meio dessa briga, né, entre o folclore nacional ou Dia das Bruxas, que alguns acusam aí como é que fala? Colonialismo, né? Aquela coisa toda, essa briga toda. Vou trazer aqui que hoje é Dia Nacional da Poesia, em homenagem ao nascimento do poeta mineiro, sim, Carlos Drummond de Andrade, mas um brasileiro célebre que eu sou completamente apaixonada. Eu sempre tento trazer aqui um pouquinho de poesia, né? Que é algo que eu gosto bastante. E nem sei se a audiência do lado B também gosta tanto de poesia, mas como eu acho que todo mundo deve gostar de poesia, e aí me lembro de uma livreira da saudosa livraria do ouvidor lá da Savassi, em BH, a Simone, que uma vez me disse, me indicando assim um livro para poder ler. Na época eu até lembro a poeta, era Ana Martins Marques, outra mineira também, bem drummondiana, e que ela me disse assim: leva, literatura distrai, mas poesia faz pensar. E eu acho que essa coisa da poesia fazer pensar hoje seria uma abertura muito legal para um programa em que a gente está disposto a fazer pensar, né? Então, eu queria abrir aqui, né, lembrando que hoje é o Dia Nacional da Poesia, lembrando essa grande figura, né, do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, convidando todo mundo a ler, declamar, escrever e falar mais de poesia, e trazer aqui um poema que eu gosto muito. Eu me lembro até a primeira vez que eu li, que é o História Natural, do livro Corpo, de 1984, um livro de Drummond, já um Drummond bem maduro, vou dizer assim, e que eu li no Parque Municipal, ali perto do Coreto, do Parque Municipal, onde inclusive foi fundado o Clube Atlético Mineiro, lá em BH.
E eu me lembro, assim, de ficar completamente espantada, porque por mais que eu já tivesse lido Drummond algumas coisas, né, bastante coisa de Drummond, porque eu gosto bastante, a primeira vez que li esse poema me deixou desse jeito mesmo, como Drummond sempre me deixa, que é um assombro acordado, assim. Eu falo que eu leio Drummond e desperto para sempre. E o poema é o seguinte: cobras cegas são notívagas, o orangotango é profundamente solitário. Macacos também preferem o isolamento. Certas árvores só frutificam de 25 em 25 anos. Andorinhas copulam no voo. O mundo não é o que pensamos. Este último verso, especialmente, do mundo não é o que pensamos, e ao trazer tantas coisas do natural, né, da natureza, num livro que já se propõe corpo, é algo que aqui, lendo para vocês, eu já fiquei arrepiada. Apesar de eu não ser uma grande declamadora, pelo menos eu não acho, e tem um pouco até de implicância com certos vícios, né, da declamação, das pessoas que gostam de poesia, é um poema que eu gosto sempre de ler, e sempre que leio de qualquer forma, mas especialmente em voz alta, ele sempre me arrepia, porque eu acho que essa coisa do mundo não ser o que pensamos, ela nos abre possibilidades inúmeras, e que eu acho que aqui no lado B a gente sempre propõe isso, né? Propor o questionamento. Eu acho que é isso que nos leva à frente. Não ter medo de questionar, mas sem também perder certo, não vou dizer apego, mas um olhar para as nossas convicções. Eu acho que é importante. É contraditório isso, né? Falar de convicção e questionamento, mas eu acho que o caminho é por aí. É sempre nesse embate, nessa contradição bonita que existe em questionar, mas seguir acreditando em alguma coisa. Dani, o que não tem muita poesia é a notícia que eu vou dar agora, que você vai repercutir, que a Câmara rejeitou ontem a proposta do deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, para incluir na regulamentação da reforma tributária o imposto sobre grandes fortunas. Previsto na Constituição de 88, mas nunca regulamentado, a proposta teve apenas 136 votos dos 257 que precisava. Além do PSOL, PT, PSB, PCdoB, PV e Rede votaram a favor. PDT também. PDT também, isso. PSD, MDB, Podemos e Republicanos, que em tese formam a base do governo, orientaram votos contra, embora alguns deputados tenham votado a favor. Meia dúzia, né? PL e Partido Novo, evidentemente, foram 100%. contrários. A proposta era taxar em 0,5% as fortunas a partir de 10 milhões, 1% a partir de 40 milhões e 1,5% a partir de 80 milhões. E aí a gente retoma, na verdade inicia, né, um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Direita e esquerda ainda é uma questão de classe, né? Boa noite. Boa noite, né? Exatamente. Muita gente da base de esquerda, né? Na sociedade, nas redes sociais, cobra muito, né, o governo, principalmente a partir da proposta de reforma tributária que passou no ano passado, né, de forma geral, né, agora está sendo votada a regulamentação, porque o governo não colocou o imposto de grandes fortunas na proposta, né, o governo não está sendo de esquerda porque não está colocando essa proposta. A velha questão, como disse o próprio ministro Haddad na época, né, foi a reforma do possível. E, evidentemente, a coordenação política do governo sabia que o terreno é muito pantanoso no Congresso quanto a isso. É um Congresso de classe, né? Muita gente ali que votou contra a reforma, pessoalmente, pagaria esse imposto, se declarar pelo menos todos os seus bens, né? Vai ter muitos deputados com patrimônio acima de 10 milhões de reais. E é uma coisa que não entra na ordem do dia, não é discutida, né? A gente mal sabe que essa proposta estava sendo votada, ficou sabendo quando foi feita já a votação. A imprensa não pauta, nem a própria esquerda estava no meio das eleições municipais também, segundo turno das eleições municipais. Isso não foi discutido muito na sociedade. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O tal do ajuste fiscal, que a imprensa corporativa sempre bate muito, o tal do mercado sempre pede, nunca é suficiente, né? O governo anuncia que não vai cortar, o mercado fica nervoso. O governo anuncia que vai cortar, o mercado fica nervoso, que acha que não vai ser suficiente. O governo anuncia que vai cortar mais, o mercado fica nervoso, que acha que não vai cumprir. A pressão, e sempre amplificada pela caixa, né, pela caixa de som da imprensa corporativa, é sempre no sentido de emparedar o governo para que corte gastos, geralmente, né, os gastos sociais, os gastos obrigatórios nas áreas sociais. E não entra nessa discussão de que o imposto sobre grandes fortunas seria uma maneira
de você equilibrar mais as contas, mesmo você partindo do princípio que as contas públicas precisam ser equilibradas, né, você teria uma fonte de receita a mais, e quem pagaria seria um percentual muito pequeno da população. Né? Porque quando se cria imposto, fala, mas a carga tributária já é alta. A classe média fica nervosa, a classe média se sente estrangulada, né, pela carga tributária, pelo imposto de renda, pelos impostos de consumo e tal. Grandes fortunas, presumo que não tenho aqui o dado, mas presumo que um percentual bem pequeno da população brasileira tenha patrimônio de 10 milhões de reais ou mais. E você pode discutir se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 20, não importa. A questão é o princípio. E isso não é pautado de forma nenhuma, né? E quando é pautado, é para dizer, mas se aprovar imposto de grande fortuna, as pessoas vão retirar os capitais do Brasil. Vai ter fuga de capitais, né? E aí não vai ter dinheiro nenhum aqui. E essa é a justificativa, inclusive, dos deputados que votaram contra. Eu não sei para onde eles vão levar o dinheiro, né? Porque na maioria dos países do mundo tem algum tipo de imposto sobre patrimônio, sobre grandes patrimônios. E, essa gente ganha dinheiro aqui no Brasil também, né? É óbvio que vai ter algum grau de fuga de capitais, mas se eles já não estão pagando zero de imposto, se o capital fugir e continuar pagando zero de imposto, do ponto de vista arrecadatório, se é um capital que não está sendo investido, né? Não está gerando emprego, não está gerando demanda, eu não sei que grande impacto na economia seria esse. A não ser que os donos, as pessoas que ganham dinheiro controlando fundos nos quais esses patrimônios são aplicados, aí sim, teria uma perda, mas a perda social, de novo, tenderia a zero, né? Então, é aquela coisa. Esses partidos que votaram contra e a imprensa que não repercute quando repercute a contra, estão servindo a algum interesse que não é o da coletividade. Pois é, e aí a gente entra naquele velho círculo, né? Se arrecada muito, se a arrecadação tá pouca, precisa aumentar a arrecadação, não pode taxar grandes fortunas. Se precisa de déficit zero, não pode arrecadar em cima das grandes fortunas. Então, faz como, né? Como é que fecha a conta que eles querem que feche? Já foi uma briga danada no COAF, né? E as renegociações de dívidas de grandes empresas e tal. Uma coisa que também não aparece muito, mas que foi uma estratégia do governo de arrecadação de cobrar dívidas, né? Que governos Temer e Bolsonaro deixaram um monte de créditos de imposto para trás. E aí a briga era para trazer para a Fazenda, né? E não para o Banco Central essa competência. Enfim, antes de iniciar o papo, inclusive, falando em Banco Central, obrigado pelo gancho, Daniel, vou convidar todo mundo, né, a assistir o episódio mais recente do Lado B Revista, um papo muito bom, foi bastante didático, com o Cloviomar Cararini, que é um economista do DIEESE, assessor também da FUP. A gente fala sobre o Banco Central, a gente fala sobre o argumento falacioso da independência do Banco Central, a gente traça mais ou menos o que foi o Banco Central sob o signo do Roberto Campos Neto durante a gestão Lula, né, como a gestão do Banco Central atuou contra o projeto econômico do governo Lula 3, e a gente também pincela aí, tenta, projetar um pouco do que vai ser a gestão do Galípolo, que será o próximo presidente indicado pelo Lula. Então, para você que está aqui no YouTube, só clicar aqui, vai ter o cardzinho aqui no cantinho da tela, tá fácil de navegar, só ir lá, tem uma playlist do Lado B Revista. Se você tá no app de áudio, a gente indica que você vá pro youtube.com/Lado B do Rio, porque o Lado B Revista é exclusivo do YouTube, tá bem? A gente também tem uma novidade, né? Como eu falei no começo do programa, a gente lançou, na data de hoje, quinta-feira, né? Lado B de Ler. O que é o Lado B de Ler? É a newsletter exclusiva para apoiadores e apoiadoras do Lado B. E aí todos que ajudam a gente, tanto pelo Aurelo quanto pelo Apoia-se, estão cadastrados automaticamente, tá? E aí se de repente, não quero receber essa recompensa, não me interessa em ler, enfim, sabe como é, né? Ler nem todo mundo hoje mais... Leitura tá meio desuso, né? Enfim, o algoritmo tá avançando pro vídeo e tal. É só lá você clicar, se descadastrar, você continua apoiando, mas não recebe a newsletter. E se você quiser financiar o seu podcast favorito, você vai lá em apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio. E aí tem planos de 10, de 20, de 50 reais. A partir do de 10 você já recebe essa nova newsletter semanal. Toda quinta vai ser uma espécie de aperitivo. A gente vai indicar, vai fazer
um texto, enfim, sobre política, sobre cultura, sobre sociedade, vai repercutir os últimos episódios do lado B, vai dar um spoiler sobre o episódio seguinte, vai dar dica cultural, enfim. Vai ser bem completinho aí a newsletter. Você já pode, a partir de R$10, você já pode receber a newsletter, concorre aos sorteios da Camisa Crítica, e a partir de 20 você pode ir também para o nosso conselho editorial no Telegram. E a gente segue aceitando Pix avulso de qualquer valor e quando quiser para lá do B do Rio, @yahoo.com, mas aí sem as recompensas. A gente não consegue cadastrar mesmo, né? A partir por causa do fluxo, né? A gente não consegue fazer esse cadastro no Pix, mas você, de alguma forma, ajuda a gente. Carlos, antes de te chamar para a mesa, para o debate, e chamar a mesa também, eu acho que a gente tem que pontuar aqui uma coisa que é muito necessária, né? Que a gente vai fazer uma análise eleitoral do resultado da eleição, só que a gente tem que lembrar que a gente parte de um princípio que a gente não vê a mídia hegemônica debatendo, né? Até porque não é do interesse deles, que é a questão estrutural do país, né? Eu vi o professor João Rocha no penúltimo Subsolo, podcast da Da20, e ele tem uma fala que é muito interessante, que ele é um homem de 60 anos, e ele fala, na minha adolescência, na minha juventude, eu não imaginava que a esquerda teria um projeto de poder que disputaria a eleição. A ponto de ganhar a eleição, a ponto de ganhar 5 eleições para presidente, como ganhou, né, nesse século. E aquilo é um negócio que eu sempre lembro, né? Meu pai foi votar para presidente a primeira vez, já tinha 30 e poucos anos, 34. Nossa geração tá um pouco mal acostumada vendo o Lula ganhar, vendo a Dilma ganhar a eleição, o PT ganhando tanta eleição nacional. E aí fica aparecendo cada eleiçãozinha, inclusive as municipais. E aí, rapaz, a esquerda perdeu. Gente, vou dar aqui um spoiler, na verdade não é nem um spoiler, é um resumo de tudo que a gente vai falar aqui. As eleições, do jeito que elas são no Brasil, elas são feitas pra gente perder. O normal é a esquerda perder. E aí, Carlos, eu acho que pra gente iniciar esse papo, acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Os limites que a gente tem do debate eleitoral, partidário eleitoral. E aí, principalmente pensando em municipalidades, né? Que tem suas peculiaridades de cada local, enfim. A pauta local é muito viva e aí a direita fisiológica acaba se aproveitando disso. É bom a gente ter isso em mente antes de falar que a gente perdeu, né? Exato. Eu acho que, ainda mais quando se trata de uma eleição municipal, né, que é aquela coisa muito regionalizada, é aquele voto muito no conhecido, em quem pode trazer alguma coisa, em quem pode oferecer, quem é filho, quem é sobrinho, quem é neto de ciclano, de fulano. A gente tem que observar esse sentido. Mas eu acho interessante a gente tratar essa eleição como derrota. Eu acho que não pelo fato de que historicamente é preciso isso. A gente nunca teve uma grande hegemonia em eleições municipais, né? A gente tem aí 5 mandatos, a gente pode dizer, botar aí na conta do Lula, né? 3 Lula e 2 Dilma, mas a gente nunca conseguiu uma grande repercussão em legislativos municipais e até mesmo no legislativo federal. A gente nunca conseguiu essa hegemonia, né? Mas eu acho que é interessante a gente já iniciar com essa análise um pouco mais pessimista, né? O da derrota em si. E a gente tentar observar o seguinte: já que a gente entrou nesse jogo, então a gente tem que aprender a jogar esse jogo. Isso. Eu acho que o grande problema da esquerda é esse. Isso. Ele ainda não consegue aprender a jogar esse jogo. E enquanto a gente não discutir isso, botar a bola no chão, a gente não vai entender. E aí eu tenho que trazer aqui uma realidade que é um pouco é muito contraditório para mim, mas a gente tem um elemento do Rio de Janeiro que ele entendeu como faz essa política, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que talvez seja o lugar mais assustador da política, mais conflituosa, mais contraditória que existe no Brasil, seja aqui no Rio de Janeiro. Aqui nada é preto no branco, né? Aqui é tudo cinza com tons de sangue.
E quem entendeu como jogar isso é o nosso querido Quaquá, né? Inclusive, ele agora vai voltar para Maricá e ele já tem um orçamento para o ano que vem de 7 bilhões. Então, é um cara que ele sabe mexer com essa política partidária eleitoral. Ele é um cara que não tem pudor algum de abraçar. Ao mesmo tempo que ele abraça fascista, ele dá cadeirada em fascista, né? A Ele é cadeirada no fascista no boteco, uma- né? No Congresso ele tira foto. no Congresso é abraço. Então, assim, ele é um personagem muito interessante, né, da gente fazer essa análise. Mas ele pode trazer para a gente não como fazer, mas trazer alguns elementos do que a gente tem que fazer. E aí é uma discussão que, para mim, eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem que voltar a botar o pé no barro, a esquerda. A esquerda, ela hoje, ela tem feito uma luta muito mais institucional do que a luta social. E aí eu tiro como exemplo de uma luta que sempre é válida e que a gente sempre tem que olhar, é a do MST. Então, o MST, nessas eleições, ele se propôs a ocupar espaço, então ele lançou diversos candidatos no país inteiro, teve sucesso, acho que no Rio também ele teve sucesso, na capital, e ele é um exemplo da gente ter que ver como aliar isso, essa luta pela institucionalidade partidária, político-partidária, com uma luta social. E a gente tem que voltar a trazer esse senso de coletividade no discurso. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? A gente tem a direita que ela apela para o individualismo, né? Por exemplo, o Marçal, que é um cara que vem de vento, né? Acho que eu ouvi essa expressão, acho que foi do Reinaldo Azevedo falou assim, pô, Marçal, ele vem de vento e ele conseguiu fazer criar essa imagem de que ele foi bem-sucedido na vida e isso atrai o público, enquanto a gente faz um discurso de coletivo que não atrai mais. Então a gente tem que trazer formas de esse discurso coletivo atrair a população. E aí volta de novo, pé no barro e a disputa de classe. É um elemento repetitivo nas falas, mas é isso, né? A gente tem que a todo momento bater na tecla que o que a gente vive hoje nada mais é do que a luta de classes de uma forma um pouquinho mais visual e informatizada. Mas é a boa e velha luta de classe que está lá desde os primórdios. E, Luara, citando na fala do Cadu sobre o Quaquá, né, é interessante esse aspecto que o Cadu citou, acho bastante interessante, porque, para quem não conhece, a gente já falou bastante aqui, ele é uma figura conhecida porque ele tem opiniões, ele digamos que é um reaça de esquerda, né? Ele tem umas opiniões bastante conservadoras em muitos aspectos, mas qual é o mérito dele nessa relação que ele dá, né? Ele volta a ser prefeito de Maricá, ele foi prefeito uma vez, se reelegeu, elegeu o Fabiano, reelegeu o Fabiano, ou seja, é o 5º mandato de Maricá, que é uma cidade que você olha, tem suas peculiaridades por causa dos royalties do petróleo, acho que é a primeira ou segunda que mais recebe no Brasil, é muito dinheiro que Maricá recebe. É muito alto. É muito alto, mas é uma cidade que sabe o que fazer com esse dinheiro e de fato faz. Em Maricá, você chega em Maricá e na maior parte da cidade, ao menos, você vê a gestão, uma forma de gerir que é uma forma mais parecida com a esquerda do que com a direita, digamos Tem assim. necessidade, né? Exatamente. Tem constrói hospital, constrói posto de saúde, rede de escola, saúde, paga bem professor, tem arte, transporte tem gratuito. cultura, tem transporte gratuito, tem moeda social. Que, assim, é uma coisa que a esquerda defende, não por acaso é um governo do PT, e que a gente acha que é uma coisa mais à esquerda, embora a direita já esteja defendendo alguma dessas pautas Que vai também. fechar 20 anos. Nas municipalidades. E aí, Luara, acho que assim, aí... Só uma parte. Quer falar do Quaquá? Não, é porque o Carlos Eduardo deu o exemplo do Quaquá nesse estado, né, tão complicado como o Rio de Janeiro. Um outro expoente do PT no Rio de Janeiro é o Siciliano, que temos várias reservas, mas tem um tipo de atuação parecido, principalmente na Baixada, né, abraça tudo que a gente sabe que ele abraça também entre prefeitos e parlamentares. Foi presidente da Alerj com uma bancada de 2 ou 3 deputados durante o governo Witzel, né? Vale lembrar, e depois o governo Castro, não é fácil.
E elegeu o filho agora prefeito Já havia de sido Paracambi. prefeito, Ele foi prefeito 2 mandatos e agora elegeu o filho. E aí, puxando esse fio, é interessante porque a grande vitória... A gente vai falar das derrotas daqui a pouco, mas a grande vitória do PT foi Fortaleza. Com o Evandro Leitão, que é um neopetista, digamos assim, né? Até ano passado era cirista, estava no PDT e quando rompe, vai pro PT. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. É uma oportunidade imensa desse primeiro ano, esses 2 anos aí agora, né? 2025, como assume, e 2026. Até porque vai assumir do Sarto, que com todos os problemas não é um bolsonarista, né? É um cara ali... Apesar de ter apoiado o bolsonarismo no segundo turno. Enfim, o cirista. E aí, Laura, acho que tem uma grande oportunidade do PT mostrar que, olha, é assim o modo PT de governar a cidade. O modo PT de governar o país a gente já sabe mais ou menos. O modo PT de governar o Estado, o Ceará está vivendo já também, já há algum tempo, com o camilismo. Tem uma boa oportunidade de conquistar território, de mostrar como conquista território, unindo prefeito, governador, no contexto de governo Lula, né? Então, a vitória do PT em Fortaleza pode dar um bom horizonte do que a gente pode melhorar nas próximas eleições. O que você acha sobre isso? Caio, então, acho que são várias questões aí que tanto o Carlos Eduardo quanto você, Daniel, trouxeram nesse primeiro bloco, né? Primeiro, quando a gente fala assim de derrotas ou de vitória, né? Aí o Carlos Eduardo fala, vamos pontuar, vamos começar dizendo que saímos derrotados. Agora, de que esquerda nós estamos falando? Eu acho que talvez essas eleições tenham sido mais uma, né? Eu acho que já tem muito tempo que a gente tem consciência disso. Mas, mais uma vez, a gente sente a falta de uma nitidez nesse contorno do que é a esquerda hoje. Porque, quer dizer, estão chamando de expoente da esquerda, como eu já disse no último programa, o João Campos, sabe? Então, assim, que esquerda é essa? Que quando você vai falar mesmo de programa, né, de governo ali, de como o que muda na vida das pessoas, ela às vezes, na maior parte das vezes, não se diferencia tanto da direita. Né? E aí, eu acho que o exemplo de Maricá é muito pertinente, porque é um governo que se diferencia e que faz questão de se diferenciar, inclusive no campo, vou chamar de ideológico mesmo. Quer dizer, se não me engano, até o hospital de Maricá se chama Ernesto Guevara. Isso. Né? Então, assim, reivindica figuras, reivindica símbolos à esquerda e faz valer o peso da caneta, que eu acho que é uma coisa que falta, né? Falta essa coragem, talvez também para os governos. Mas aí a gente tem que pensar em algumas coisas, assim, e eu quero já depois terminar no que é uma pergunta para vocês todos, mas especialmente para o nosso convidado. Não dá para falar em uma derrota da esquerda, né, nessas eleições, em outras eleições, que já mataram a esquerda várias vezes, eu nunca vi ressuscitar tanto. Sem falar numa questão estrutural, né, fundamental, que é a da comunicação. E aí, assim, a gente já discute aqui direto o antipetismo e o peso disso nas eleições. Quer dizer, cinicamente os caras normalizam o Marçal, mas quando nessa tentativa de tentar jogar o jogo, o Boulos participa de uma live com o Marçal, ele está errado. Ele é criticado por normalizar o Marçal. Exatamente, ele é criticado por aqueles que normalizaram o Marçal. Exato. Então, assim, como é que lida com essa questão? E sempre vai ter que entrar na equação essa coisa da comunicação, que normalizou a extrema-direita, que demoniza a política e principalmente a esquerda, e depois diz, olha só, a esquerda tá acabando, a esquerda tá saindo derrotada, nossa, mas que surpresa. Sendo que eles fazem parte dessa equação e pesando pro lado de lá. Por outro lado, dá para a gente falar ou se lamentar disso, e é sempre muito pesado para a gente aqui que faz comunicação alternativa, né? Falar sobre isso, porque a gente sabe onde estão os erros, a gente tá vendo ali a coisa acontecer, só que parece que isso também não entra nunca na equação da esquerda quando tem a caneta na mão. Então, assim, é sempre chato ter que ficar colocando esse negócio, mas na hora que precisa fazer, quer dizer, não sai do papel a regulamentação dos meios de comunicação, para descentralizar essa comunicação. Quem recebe dinheiro e financiamento são sempre os mesmos, inclusive os que mais batem no governo, né? E a gente tem que ficar chorando aqui, uns trocados, para poder ver se faz alguma coisa, e nunca vem. E eu falo assim, falo abertamente, porque, pô, como eu queria
sabe? Queria mesmo receber para Claro. fazer um bom trabalho, para poder me dedicar à comunicação alternativa de qualidade, E, não, sabe? e queria Mas- porque merecemos, que faz sentido. Faz sentido. Sim, exatamente. Porque assim a gente consegue amplificar um debate feito à esquerda. Né? Um debate feito, e nem vou dizer só à esquerda, mas pelo menos um contraponto, Uhum. saca? Que deveria existir em qualquer, né, democracia. O mínimo de democracia que pode existir é uma comunicação democrática, né? Então não tem como a gente falar de uma democracia plena sem meio de comunicação, sem, né, essa diversidade das opiniões. Isso não existe. E isso não é de forma nenhuma reivindicado por governo de esquerda, nunca foi. A gente teve problemas lá atrás e, né, com esse debate, e continua tendo. É um debate que continua sendo tratado como tabu ou como não debate, que eu acho que é pior. E aí vem a minha pergunta, assim, Carlos Eduardo, qual que é o limite, então, assim? Porque a gente tem que aprender a jogar o jogo. Mas qual o limite desse jogo? O que é um problema? E aí eu trouxe, ilustrando até a questão mesmo da participação do Boulos no debate com o Marçal. Porque ele foi criticado de todo lado. E seria também se não tivesse ido. É esse que é o problema. Sabe o que é o problema? Seria aquela coisa assim, mas então ele não quer se mostrar disposto a conquistar os Não quer votos dialogar. do centro ou da direita, dialogar. Ele não é uma figura democrática. E ao mesmo tempo agora ele também não é democrático porque dialogou com um cara que é extremista. Então, assim, qual que é o limite para que a gente consiga avançar um pouco aí nesse cenário em que a gente é sempre derrotado? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que, na verdade, é até difícil, porque a gente teria que avaliar caso a caso. Eu, particularmente, nessa questão do Boulos em específico, eu acho que foi uma tentativa de sair da bolha. Até porque, assim, sendo bem honesto, eu acho que poucos tinham, de fato, aqui uma crença de que o Boulos, de fato, iria ganhar a eleição. Obviamente que eu estou aqui, é muito fácil o meu discurso, né? Engenheiro de obra pronta, né? Falando, capitão retrospectiva. Aí é muito fácil, né? Eu cheguei e falo assim, pô, se tivesse feito aquilo. Mas eu não critico o Boulos, até porque eu acho que ele deveria ter feito mesmo o que fez. Ele foi uma tentativa ali de furar. Só que essa questão de fato da comunicação é um tanto complicado, né? A minha principal crítica a isso, e aí a gente tem que bem bater nesse ponto, né? Porque de fato, qual é a esquerda? Que esquerda é essa, né? Hoje, por exemplo, o governo Lula ele não é um governo de esquerda, ele é um governo de centro. O Lula em si também não é o maior expoente da esquerda, não é aquele cara que a gente vai chegar aqui e falar que, nossa, é o desbravador da esquerda, é o militante. Não, não é esse o papel do Lula, nunca foi esse. Tanto que ele é um conciliador, né? Acho que é, o grande mérito dos governos do PT e do próprio Lula foi essa capacidade dele equilibrar os pratos, né? Dele não desagradar tanto o mercado e ainda assim conseguir fazer avanços nessa pauta social. Só que a gente não tem um substituto para isso, a gente não tem uma pessoa nova, né? A gente não tem essa juventude que tem ali um aspecto para ocupar esse espaço, esse vão, enquanto o pessoal da direita, e principalmente da extrema direita, tem um filão aberto aí. Por mais que eles tenham saído derrotados também dessa eleição. O Bolsonaro, ele sai. O Valdemar, se vocês lembram, no início da eleição, ele falava que o projeto do PL, a meta era 1.500, eleger 1.500 prefeitos. Eles elegeram 591. Tudo bem que teve um acréscimo, mas a meta deles era muito ambiciosa. E eles tiveram diversos conflitos internos. Hoje, por exemplo, o Valdemar ele está uns 3, 4 dias dando entrevista direto falando que, olha, eu vou buscar apoio ao Centrão, eu vou buscar apoio ao Centrão, porque ele sabe que ele precisa desse apoio. E também ele já está numa perspectiva que é melhor que o Bolsonaro seja preso, porque o Bolsonaro também não foi um bom cabo eleitoral. Ele perde Niterói, ele tem uma situação ridícula da Michelle, que vai para, acho que Goiânia. vai para Goiânia Goiânia. e fala o negócio da rosquinha, Isso. né, que não quer mais comer essa rosquinha, não sei o que lá. Que é uma Bel. Também foi uma derrota. Ele bate
Ele bate cabeça, entendeu? Então, assim, ele sai derrotado também, ele sai menor. O Nicolas, que tentou fazer algo diferente também, ele sai derrotado. Então, o que a gente vê é esse fortalecimento desse centrão que é a direita, né? A gente não pode negar isso, mas é um fortalecimento, por exemplo, do PSD, que é o do Kassab. Ele tem 3 ministérios no governo Lula. Ele não vai pular fora agora. O MDB também, que o MDB sempre foi o campeão dos municípios, e é impressionante, né? Ele tem uma queda e aí ele volta a subir e hoje ele já está mais ou menos estabilizado. Mas ele também tem três ministérios no governo Lula. O PP, que é o grande aliado, tem um ministério. A União Brasil tem 2 ministérios. Então essa galera não vai roer a corda e pular fora. Isso também, se a gente lembrar, por exemplo, se a gente fosse levar em consideração as eleições de 2020, o PT, o Lula também não seria eleito em 2022, porque o quadro era até pior do que é hoje. Então, assim, tem muita água para rolar, mas essa crítica, de fato, à comunicação, esse é o X da questão, entendeu? A mídia de esquerda que sabe a pauta não tem projeção que deveria ter. E a mídia de esquerda, tá? A mídia de esquerda que tem a projeção não sabe fazer. Então a gente tem essa coisa. E a institucionalidade não atua para tentar compensar esse desequilíbrio, para tentar trazer um pouquinho a galera para esse jogo. A gente fala assim, tratar com equidade, né? Tem aqui tem uma foto que é engraçada, né? Que é as crianças tentando ver um jogo depois do muro. A equidade é o quê? Equidade é todo mundo com o mesmo banquinho? Não. Tem uma criança mais alta, uma criança mais baixa, ninguém consegue ver o jogo por cima da cerca. Então é você dar o banquinho maior para a criança menor e assim sucessivamente, para você criar essa equidade, todo mundo consegue ver o jogo. O governo de esquerda, quando ele entra na institucionalidade, quando ele bota o pé, finca, ele tem essa dificuldade. E aí a gente vê para todo lugar, os movimentos sociais, eles param de fazer a luta de chão, de fábrica, os sindicatos, etc. Eles param, eles amenizam, porque eles têm medo de fazer uma greve que vai impactar o governo. Eles param de também botar o pé um pouco no chão de fábrica, porque eles já começam a olhar para a institucionalidade em busca de cargo, para esse apoio. Então a gente acaba não fazendo o dever de casa, que é justamente fortalecer esses canais de comunicação e bolar estratégias de comunicação. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem. E aí o que a gente faz? Quando alguém tenta fazer algo diferente, quando alguém tenta, como foi o caso do Boulos, a gente se assusta, e aí qual é a primeira reação de quem se assusta? É bater. Entendeu? Então, esse acho que é uma situação que a gente vai ter que discutir ainda por um bom tempo. A gente vai ter que ainda parar, botar a bola no chão. A gente não entende como é que funcionam essas redes sociais. A gente não entende o potencial disso, pelo menos não tanto quanto a direita o faz. Né? Então, esse é o grande X da questão aí, Lara. Eu acho que eu não tenho. Eu rodei, 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 não te respondi. Talvez eu tenha falado mais coisas para trazer mais pulga, mas eu acho que é essa reflexão que a gente vai ter que ter aí durante um bom tempo. Hoje vai ser igual o seu avô dizia, né, do Sem Censura, Daniel. A gente vai conversar aqui, não vai chegar a conclusão nenhuma, porque é difícil mesmo. A gente não vai... Resolver Não, mas o quê? eu acho que é isso. Resolvemos nada. Trazer novos elementos, porque é assim que a gente, eu acho que vai conseguir. Isso aí. Mas eu Explicando- queria trazer... Não só explicando a eu queria referência que trazer meu só avô um ponto, falava. né? Meu avô falava que a minha avó gostava de assistir o Sem Censura, lá nos anos 80, início de 90. Ele falava: esse programa é besteirado, eles falam e não resolvem nada. A gente não vai resolver, mas a gente vai tentar dar elementos, né, Luara? Eu acho assim, eu comecei, a gente sempre vai trazer comunicação aqui, porque realmente, assim, quem já participou de qualquer, não precisa nem ser uma reunião de partido, de sindicato, de DCE, pode ser uma reunião de bar. A comunicação sempre vai levar pedrada. E eu sempre fico meio implicada com isso, porque, pô, a gente tá lá todo mundo trabalhando, mas a galera da comunicação sempre toma mais pedrada. E aí eu falo, tá bom, então vamos fazer assim, assim, assado. Ah, mas assim não dá, mas assim não tem, e não sei o que lá, mas isso fica caro.
E aí é complicado mesmo. Mas eu sempre trago a comunicação, por quê, gente? Porque se a gente está falando de uma disputa de ideias, né, ou melhor, como eu sempre trago aqui, né, esse termo, disputa de valores, para dar esse contorno, para dar mais nitidez ao que é ser de esquerda, isso passa por comunicar o que é ser de esquerda. Vocês concordam comigo? Eu acho que é por aí, assim. Então, é uma coisa que é fundamental. E um outro ponto é também para poder pensar, se a gente não conseguir tirar da equação essa coisa da comunicação, a gente nunca vai saber realmente que peso tem essa esquerda, né? E como é que a gente negocia, então? Porque me parece, eu não sei, assim, já quero emendar, se vocês me permitirem, uma nova questão para o Carlos Eduardo, mas para vocês também, que é como é que essa não foi, na verdade, o pessoal sempre critica muito, fala, quando vai falar do lulismo, fala de conciliação como uma coisa ruim. Mas a gente tem que lembrar que o Lula vem de uma tradição sindical, em que negociar, em que conciliar é a forma básica de se fazer política. E aí, quando a extrema-direita, ela sim, polariza, né, vai trazer essa coisa mais realmente extrema de isso aqui são os meus pontos, eles são inegociáveis, é, então, deveriam forçar, né, que a esquerda também desse esse contorno, mas o que tem acontecido cada vez mais é essa tentativa de puxar ali ao centro. Mas me parece, Carlos Eduardo, que essa foi, na verdade, a eleição em que a conciliação saiu mais vitoriosa, até pela forma como o governo se posicionou, de não melindrar, né, alguns de seus aliados, como você trouxe bem o PSD, e outros nomes, assim. Então não entrou de cabeça em várias campanhas, porque por mais que se diga, né, que isso é um prenúncio das eleições de 2026, talvez para o legislativo, mas para o executivo outros fatores contam. Então, assim, essa foi uma eleição em que a vitorioso foi a conciliação. E por que se demoniza tanta conciliação? Você acha, assim, sendo que para mim é um fundamento básico da política, né? Você conversar com quem tem voto, você conversar com quem também está fazendo política. Eu acho que é uma visão bem errada mesmo. É porque eu acho que o grande problema, o problema maior dessa questão da conciliação é a questão das expectativas que nós criamos. Eu acho que é muito mais um problema nosso, interno, do que algo que é feito, né? Porque uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real, né? Vamos lá. O bom da política é esse, né? Eu gosto de falar de política porque pô, discutir política é maravilhoso, né? Porque a gente acaba sempre abrindo o leque para as outras opções. Mas eu acho que é muito a questão da perspectiva, né? Das expectativas que são criadas. Tem uma boa parcela aí da nossa esquerda que acreditava que o Lula, quando chegasse lá no governo, ele ia meter o pé na porta e ia sair pegando os bolsonaristas, fascistas, tudo pelo colarinho, e arremessando eles de qualquer jeito lá no Lago Paranoá. Mas não é assim que a banda toca, né? A realidade é um pouco mais, um pouco mais pesada, né? Ainda mais quando se tem, por exemplo, um Arthur Lira da vida, entendeu? Então a gente tem que lidar com o real. E o real é a conciliação. A gente tem que trabalhar essas conciliações. A gente tem que falar assim, olha, esse ponto aqui, eu estou disposto a ceder em função disso aqui. E vai se trabalhando com isso. Eu acho que é muito mais uma educação que nós temos que ter com um controle dessas expectativas do que qualquer outra coisa. E aí é lidar com isso, né? Eu particularmente acho que durante esse processo eleitoral a posição do Lula foi boa, não tem muito. Ele escolheu ali os pontos dele de apoio, embarcou com o Boulos, que não tinha como ele fugir daquilo ali, já que até mesmo toda a própria criação do Boulos enquanto político, enquanto candidato, tem muito da mão dele ali, então era algo que ele não poderia abandonar e ele atirou nos pontos certos. Ele não se queimou, ele soube ceder nos lugares. É diferente, por exemplo, do Ciro Gomes, que ele basicamente ele derreteu a carreira dele agora. É diferente, por exemplo, também do próprio Bolsonaro, que atirou a esmo e ele brigou com o próprio partido dele, criou disputas dentro do próprio partido, mas isso é algo que é corriqueiro do Bolsonaro, porque ele não sabe agir em coletivo, mas eu acho que esse é o grande problema, são as expectativas que nós criamos. A gente pensou que
agora que o PT voltou para o governo, era o império de 1000 anos e a gente agora ia conseguir fazer tudo, reforma agrária, todos os entraves a gente ia conseguir resolver. E aí tem uma análise que é muito boa, né? A gente, por exemplo, a gente tem que saber entender qual é a diferença de poder, governo e mandato, né? Hoje, o PT, o Lula, ele tem governo. Poder mesmo, o Lula só teve lá em 2002, nos 6 primeiros meses. Que ali o que ele botasse para aprovar, ele aprovava. Agora, depois disso, ele passou a ter o governo. A Dilma foi um pouco pior. A Dilma, ela nunca teve poder, ela teve governo e teve mandato. E aí ela perdeu o mandato com o golpe que a gente todo mundo já sabe. Mas a gente tem que ter essa noção. Poder é muito complexo, é muito difícil de ter o poder, né? Então, quando você tem governo e mandato, você tem que conciliar, você tem que articular, você tem que conversar, você tem que negociar. Entendeu? Não é demonizando, isso faz parte da política. A política sempre foi assim e ela sempre será, por mais que tenha aí esses falsos profetas, né, da nova política, o outside, mas isso aí não existe. A política sempre é assim. Ela sempre foi assim. E quando ela começa a tangenciar um pouco para fora, o próprio sistema vem e puxa. É só vocês verem também, por exemplo, o Bolsonaro. Ele chegou num determinado momento que ele falou assim: não, peraí, eu vou ter que. Botou o rabo entre as pernas, abaixou a cabeça e falou assim: não, tem que negociar. Não, ele ainda falava, não, eu Então, era do Centrão, pô. Agora, porque ele foi É. eleito batendo não vou fazer Na tomar velha lá da política. cara, não vou fazer nada disso. Aí, em determinado momento, falou, não, eu era do Centrão, tudo Determinado bem. momento, exatamente na virada para a segunda metade todo do mundo é mandato, amigo, todo mundo é no amigo. meio da pandemia, quando o Lira é eleito e salva o governo, né? A gente já fez essa discussão aqui. Mas pegando esse gancho da conciliação da Luara, é claro que os vices na chapa não representam tudo, mas são uma boa proxy do arco de alianças, né? Então eu estava fazendo a conta aqui mentalmente, né? O Caio falou das 5 eleições que o PT venceu, presidenciais. Pós-redemocratização, nós tivemos 9 eleições presidenciais, de 89 a 2022. O PT ganhou 5 vezes e perdeu 4. 89, o vice era o José Paulo Bisol, senador do PSB. Então estava dentro do arco da esquerda. 94 era uma chapa por sangue. O vice era Luiz Mercadante. 98, Leonel Brizola, né? Uma frente de esquerda contra a reeleição do Fernando Henrique. 2018, o Haddad perdeu para o Bolsonaro com a Manu, do PCdoB, que inclusive está hoje em federação com o PT. Manu até saiu do PCdoB agora. Mas assim, alianças, né, dentro do arco da esquerda. Ganhou em 2002 o Lula, em 2002 e 2006 com o José Alencar, né, um empresário, para fazer aquela aliança com os empresários desenvolvimentistas, que em 2002 era do PL, que não era o PL do Bolsonaro, mas era o PL do Valdemar. Era esse mesmo PL do Valdemar. E aí a gente pode dar gancho para uma outra discussão. Isso. O PL vencedor na eleição foi o PL do Bolsonaro aí. ou o PL do Valdemar? É isso. O PL do Centrão ou o PL da extrema-direita? Embora muitas vezes se confundam em boa parte da agenda. Mas deixar o gancho para frente. Em 2010 e 2014, a Dilma ganha com o Vampirão, com Michel Temer, trazendo o PMDB, que era a linha de frente do Centrão. É um sinônimo de né? Centrão. Sinônimo de Centrão e tal. E tem aquela matéria genial da Piauí em 2010, né? Do PMDB, isso. A cara do PMDB. E aí eles vão falando, do PMDB é conciliação, Cara, PMDB é traição. matéria genial. Muito bom, Vale ler recomendo. até agora. Tem disponível na internet, a né? cara do PMDB é o perfil É do o perfil Temer. do Michel Temer, 2010. candidato a vice-presidente em 2010. E o Lula ganha em 2022 com o Geraldo Alckmin, adversário histórico Embora no do PSB. PT, embora no PSB, representando essa frente ampla contra o bolsonarismo, né? E aí talvez essa capacidade de conciliar, que sobra ao Lula para o bem e para o mal, o Bolsonaro especificamente como figura, como líder político, embora ele tenha aberto todas as pernas no governo, é diferente, né? Ele abriu as pernas para passar o que... Ele não conciliou, Ele né? não conciliou Ele para ser deu eleito, tudo pra- por exemplo. podia Ele mudar. foi eleito com um discurso radical e foi cedendo tudo no governo. Quando ele disputa essa... E toda a direita, todo o campo conservador adere a ele como possibilidade de vitória, em 2018, uma vitória eleitoral que o campo conservador não tinha desde 98, com o Fernando Henrique. Tem a vitória do impeachment, mas não é uma vitória eleitoral. E em 2022 ele já tá lá, então ele é o cavalo selado e tem que apostar. E vão em peso nele, porque é aquela coisa que a gente fala, né? A extrema-direita ganha no grito e tal, um
ganha voto, né? Ganha corações e mentes. Para as eleições municipais, né? O bolsonarismo puro ganhou só praticamente em Cuiabá, com o Abílio Brunini. E em Aracaju, a Emília tem um discurso bastante conservador, mas se desvencilhou do Bolsonaro na campanha. Ela tá lá antes do bolsonarismo. E o caso de Maceió, para ficar numa outra capital que o PL ganhou, é inusitado, porque o atual prefeito, o JHC, João Henrique Caldas, foi eleito no seu primeiro mandato de 2020 pelo PSB. PSB daquele jeito. Era deputado que votou pelo impeachment, votou em toda a agenda da ponte pro futuro do Temer. PSB é o centrão da esquerda. Pô. Exatamente. Né? E aí, quando ele passa a primeira metade do mandato ainda no PSB, ele é de uma família política tradicional de Alagoas, se alia ao Lira, né? Porque ou é Lira ou é Calheiros. Ali, ele na capital, ele acaba se aliando ao Lira e acaba ficando sem espaço no PSB, porque o PSB faz aliança com o PT para a eleição de 2022, ele vai parar no PL. Mas é uma figura que não é uma figura típica da extrema-direita, né? Então, só para puxar o gancho depois dessa recapitulação histórica, quando que a gente ganhou? Quando que o PT ganhou? Quando teve um arco de aliança mais amplo, né? E conseguiu governar mal ou bem assim. E qual o PL dessas 500 e tantas prefeituras, né? Falta, a gente consegue pelas capitais, né? Que são 4, fazer um apanhadão aqui, mas o quanto dessas 500 e tantas prefeituras foi uma vitória do PL do Bolsonaro ou uma vitória do PL do Valdemar? Vou jogar essa pra mesa, pro Cadu pra mesa, mas eu queria só dar meu tostão rápido sobre essa conciliação. Meu problema, Luara, sobre conciliação, não é conciliar, não. Meu problema é qual é a hora de trair. Porque a gente vive num país que a gente sabe que a classe dominante, poucas vezes ela conciliou. Porque o problema é a gente quer conciliar. Pra gente, a conciliação no Brasil é sobreviver. Então a gente, enquanto classe trabalhadora, e aí vem daí, né, coisa do sindicato, a gente quer sobreviver. A gente topa conciliar. O problema é que esses caras chegam em um determinado momento, e acabaram de mostrar isso recentemente, não querem mais conciliar. 2016. Exatamente. Então, assim, meu problema não é a conciliação. Meu problema é qual é a hora de pular fora, quem vai trair primeiro. E normalmente a gente tem sido traído. A história é assim. Aí a gente pode voltar em João Goulart, né? A gente vai ter outros episódios pontuais ou nacionais de pessoas à esquerda. Vamos ter mais um aí agora à frente com a questão da anistia, né? Pois é. Então, assim, O PSD daquela época, o PSD dos anos 50 e 60, era da base getulista. Pois é. Então, compunha assim, o governo de João Goulart. Exato. Então, minha questão é... Beleza, eu também acho que política é conciliar, principalmente no que a gente vive, democracia, burguesa, bonitinho, a gente vai conciliar. Mas vai chegar um momento que não vai ter conciliação, porque eles vão pular fora. Eles não vão querer conciliar, e boa parte deles, inclusive, não está conciliando, não conciliou com Lula. Né? Se a gente for pegar aí banqueiros, rentistas, alguma parte da mídia, que lá em 2002, cartas brasileiras, hoje, por exemplo, não comprou. Porque, enfim, tinha o Bolsonaro no páreo e tudo mais. Então, assim, meu problema com a conciliação é só essa. Mas eu quero falar sobre as derrotas do bolsonarismo, né, Cadu? Porque, assim, eu acho que a esquerda perde, porque eu já tô acostumado com a esquerda perder mesmo, eu já sou gato escaldado, perdeu de fato, mas eu acho que a gente pode voltar nesse tema, porque eu acho que a gente tá perdendo, não é eleitoralmente, porque eleitoralmente a gente vai perder mesmo, a gente tá perdendo politicamente, a gente tá deixando de ganhar corações e mentes, isso a gente tá perdendo, inclusive aí sim de lavada, mas eu quero falar sobre o PL, porque assim, tem duas coisas eu acho que dão bastante... pano pra manga, né? Uma, o Bolsonaro descobriu que ele precisava de uma máquina partidária. Primeiro pra sobreviver, pra ganhar lá um salário lá de 40 mil. Em 2020 ele tava sem partido, não lembro. Exato. Ele precisava de uma máquina partidária, e o PL tinha, o Valdemar tinha esse know-how. Então, não é o Bolsonaro que tá no PL, é o PL que chamou o Bolsonaro. Esse é o movimento, e aí eu acho que fala-se pouco sobre esse movimento, mas até a mídia hegemônica, alguns bons jornalistas tratam um pouco, que é mostrar que hoje o Bolsonaro, para sobreviver politicamente com o tal bolsonarismo, ele precisa do PL.
que é um partido grande, Fundo partidário. um fundo partidário grande, que ele ajudou a aumentar, claro, com os bolsonaristas dele que conquistaram capitais, e tem vários bolsonaristas. E que é a maior bancada da Câmara. Exato. Então, tem coisa do Bolsonaro ali também, claro. Mas, assim, ele precisa desse partido com o know-how, com a experiência que esse partido tem. Então, é essa relação que eu acho que é pouco abordada, e acho que até a gente aqui da esquerda lembra pouco disso. O Bolsonaro é uma figura do bolsonarismo, da extrema-direita, importante, carismática, que tá no jogo ainda, de alguma forma. Mas ele, nos 4 anos que ficou no governo, mostrou que, ó, você precisa de um partido, eu vou te dar um partido bom, forte, porque senão vai acontecer igual aconteceu com o PSL. É bom lembrar. As pessoas esquecem. Implodiu. O PSL que implodiu. E 50-50, não foi esses 10% que saíram, não. Metade do PSL falou, não, que a gente não vai ficar com esse cara, porque, enfim, por qualquer questão. E desapareceram. E não era ideologia, foi pro União Brasil. Então, assim, e eleitoralmente, nominalmente, muitos desapareceram. Então, assim, esse ponto, e aí o aspecto que a gente fala, eu tenho um exemplo muito claro que eu gosto de dar aqui, que é o do Marcelo Delaroli, de Itaboraí, um homem que se elege pelo PL de 2020, que não era o PL do Bolsonaro, era um PL centrão de direita, né? Tinha o vice-prefeito do Rio de Janeiro. Exato, Em inclusive, aliança o com o Newton Eduardo Paes. Caldeira, não era esse PL. Ele se elege apoiado informalmente pelo Quaquá, voltamos ao Quaquá aí. Ele faz uma gestão municipal de território, de asfalto, de zeladoria, aprovada só por 93% que ele ganhou. E ele, tanto em 2020, fez o deputado estadual dele, o irmão dele, 22. em 22, e quanto agora, ele não fala em Bolsonaro. Ele não fala em Bolsonaro. Ele não precisa falar de Bolsonaro. Ele ganhou musculatura, ele é um homem de direita, evidentemente, não tô falando aqui que ele é um homem de esquerda e tal, longe disso, ele é um homem de direita e de extrema direita. Mas ele, primeiro, que quis colocar moeda social, acho que não sei se chegou a implementou tarifa zero, cuidou dali da zeladoria lá da cidade, a cidade melhorou, visivelmente a cidade melhorou. Claro que com Cláudio Castro, governador e tal. E ele não é um... as pessoas não votaram nele nem em 2020, muito menos agora na reeleição, por causa do Bolsonaro. É do PL, conta como um candidato. E quantos não tem aí no Brasil nesse nível? Caras que são desse PL, né, Cadu? Que é o PL que poderia ser o PP, que poderia ser o republicano, só que para poderia ser o Brasil. Só para complementar o que o Caio falou, como a gente tá perdendo de goleada nos corações e mentes, politicamente, esse tipo de cara, embora tenha um perfil até violento e um discurso que pode ser de extrema direita, embora eles não precisem usar, eles não vêm com a rejeição a priori por ser de extrema-direita. Enquanto muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, os candidatos de esquerda vêm com uma... Por mais que falem de território, por mais que, como o Boulos, vá pra rua falar de saúde, de moradia, de política pública e tal, ele já encontra uma resistência a priori porque é de esquerda. Enquanto que o cara do centrão, quando ele não é nada, ou ele é de direita, ou ele é de extrema-direita, ele não encontra essa rejeição política a priori e quando ele começa a falar de território, ele tem receptividade. Enfim, Cadu, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, como é que você vê essas derrotas do Bolsonaro, o que é esse PL hoje, enfim, é um pouco desse centrão fisiológico aí, dessa extrema-direita, que agora até extrema-direita fisiológica, né? Vamos lá. Ó, eu estava fazendo até, quando você estava fazendo a fala, eu até estava levantando aqui, por exemplo, Bolsonaro perdeu, que a gente pode botar na conta dele, né, que ele apoiou diretamente. Ele perdeu Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba contra o próprio PL. Ele apoiou uma candidata do PMB, salvo engano. Manaus, Fortaleza, João Pessoa, quando ele apoiava um ex-ministro dele, que foi o Queiroga. Belém, Palmas, isso para falar em capitais. Ele perdeu em Niterói, com aquele idiota do Jordi, e ele ganhou em Cuiabá, que na verdade Cuiabá, a grande vitória foi o PT ter ido para o segundo turno, né? Porque se a gente for levar isso em consideração, e ele ganha em Natal e alguns outros que não justificam o desempenho ruim dele, foi um desempenho muito ruim. Inclusive tem até uma charge do sensacionalista falando que o STF pretende rever porque quer que ele perca em 2026, porque o resultado dele nas eleições agora foram muito ruins. E isso acendeu o alerta pro Valdemar, né? Porque o Valdemar ele achava que o Bolsonaro seria esse grande
é cabo eleitoral, que se mostra, na verdade, que o Bolsonaro já não é mais isso que era, né? Então, vamos ver até que ponto o Valdemar vai continuar segurando a mão do Bolsonaro. A gente já sabe dos conflitos que tem, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro quer gerir a fundação do PL, que recebe cerca de 20% dos valores que o PL recebe, mas o Valdemar não quer abrir mão desse cargo, da indicação desse presidente dessa fundação. E ele já começa a olhar, né? Ele faz até uma piada falando que se o Bolsonaro for preso ou inelegível, em 2026 ele lança um Porsche, que ao mesmo tempo ele já dá uma cutucada também no próprio Bolsonaro, né? Então, eu acho que o próprio bolsonarismo também vai ter que parar e analisar e ver o que está acontecendo, né? E para eles é fácil, porque na verdade o Bolsonaro é só um personagem ali, né? Eles Isso. substituem com a mesma facilidade como ele apareceu. Já que o Bolsonaro aparece no desespero para ter um nome, na mesma facilidade ele é rejeitado, ele é jogado no lixo, nas traças. Agora, a extrema-direita tem um desafio, né? Como a gente falou aqui, se eles precisarem jogar as traças, eles vão jogar. Não acho que seja com tanta facilidade. Por quê? Tem uma questão do carisma, né? E na eleição presidencial, tirando algumas exceções, isso fala muito alto, né? E aí, o que eles já estão querendo preparar, né? A gente tem visto aí as grandes análises da mídia hegemônica, né? Tarcísio. Tarcísio de Freitas é o novo queridinho da direita limpinha, O moderado Tarcísio de Freitas. moderadíssimo, pouquíssimo bolsonarista, quase nada do Técnico. extremo. Totalmente. Cara, não, nada ideológico, enfim. E eles vão insistir no Tarcísio. É a minha leitura, quero saber o que vocês acham. Até o Tarcísio aparecer ali com 20%. Ó, Tarcísio tem 20% ali. Provavelmente já a partir do ano que vem vai começar, né? Essas pesquisas. 25%, porque e aí o Lula vai ser assim, Lula 30 e pouco, Tarcísio 20 e pouco. Vamos testar o nome do Tarcísio, porque não é simples você fazer um candidato sem carisma. Não é simples. A gente viu que o Lula surrou para fazer a Dilma. A gente gosta muito da Dilma, mas a Dilma não tem carisma, não era política, enfim. E no auge do lulismo. Não é simples, né? Essa substituição, né? E aí eu acho que a gente fala de São Paulo, porque a gente vê o Marçal, e aí a gente pode voltar no Marçal, que eu acho que é importante. E o Cadu tava doido para meter o pau no Marçal, né, Cadu? A gente acha que o Marçal fala um pouco sobre quem vai ser esse novo candidato da extrema-direita sem o Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro, Michele, enfim, também vão disputar. A gente vai ver a mídia tentando colocar o Tarcísio como uma opção ao Bolsonaro moderado. Ou seja, os votos do Bolsonaro vão se dividir bastante até lá. Fala-se em Caiado, fala-se em Zema. Eu não sei, eu acho que até o Tarcísio não vem. Se eu fosse apostar hoje, acho que o Tarcísio vai continuar se reelegendo molezinho em São Paulo. Mas eles vão tentar alguém, né? E aí, queria que vocês analisassem, principalmente o Cadu, sobre o Marçal, Cadu, que eu acho que é importante a gente falar, né? Como é que você vê... Porque, assim, eu falei aqui no primeiro turno, né? O Marçal perdeu eleitoralmente, mas politicamente o Marçal ganhou. Eu acho que politicamente o Marçal aparece como um player, como gostam de dizer, não só para presidente, mas até para, enfim, governador acho que não, mas se quiser, de repente, o Senado. Enfim, um cara que vai ter muito voto. Ele para onde ele vier, ele vai ter muito voto, vai disputar lá nas cabeças. Isso fala um pouco também, né, Cadu, sobre como a extrema-direita... Qual o caminho que a extrema-direita vai seguir pós-Bolsonaro, e esse pós-Bolsonaro parece que já é agora, né? 2026 já está lançado, né? A gente tem agora um novo pequeno passo, que é a eleição da Câmara e Senado, mas 2026 já está aí os cavalinhos já estão correndo, né? De fato, a gente não tem como menosprezar o efeito Marçal, né? Um cara que, durante toda a eleição, durante todo o período eleitoral, ele estava ali disputando pau a pau para ir para o segundo turno, não é algo a se desprezar, né? E a gente vai ter que ver, porque o Marçal, bem ou mal, ele fala o que boa parte da população quer ouvir. Por mais que seja absurdo, que mais que seja incongruente, ele tem as ações dele
é muito planejado. Você vê que boa parte do que ele faz não são coisas naturais, né? Eles são coisas planejadas. Até a própria cadeirada que ele leva do Datena é algo que ele estava ali já fomentando, já estava criando aquele ambiente para aquilo. Obviamente que a repercussão disso para ele não foi talvez da maneira como ele imaginava ou desejava, mas ele sempre atua nesse limite. E é muito parecido com a própria atuação do Bolsonaro, né? A Isso. gente tem esse fato que a entrevista que o Bolsonaro deu no Jornal Nacional, William Bonner, antes do primeiro turno, né? Que ele chega lá e fala que vai acabar com a concessão da Globo. E isso, no dia seguinte, eu lembro de andar no centro do Rio, até em alguns bares, eu ouvi o pessoal falou: caramba, o cara foi lá na casa dos caras e falou aquilo. Entendeu? Então, isso tem muito apelo no popular, né? Até o próprio, por exemplo, o Marçal indo votar descalço. Ele tem a dado interessante de receber 20 mil votos no segundo turno, entendeu? Então, é uma coisa assim, meio surreal, né? Então, a gente não pode menosprezar esse efeito. Agora, muito provavelmente, se ele fosse eleito, ele não sobreviveria no sistema, porque ele é um cara completamente alheio a isso. Mas não podemos desprezar um cara que ele chegou aonde chegou vendendo vento, né? Ele se juntou aí com a trupe deles e consegue fazer essa coisa de vender almoço por R$ 5.000 para não falar nada, de achar que ele vai para a Lua, que ele é o melhor do mundo, que ele pilota helicóptero. Ele acabou entrando muito no imaginário popular, né? No motivo de chacota, e isso fixou muito. Eu lembro que até eu mesmo tinha, os colegas do escritório, quando vinha uma coisa dele, eu já mandava, falava assim: olha, que ridículo, que ridículo. Mas eu estava propagando ele. A partir do momento que eu vi, opa, esse negócio aqui tá esquisito demais, esse projeto, tá muito esquisito. Eu falei assim: nem por motivo de chacota eu vou passar isso para frente. Porque de fato ele criou muito da mística dele a partir disso, sendo piada. E ele chegou onde Como o chegou, Bolsonaro né? 10 anos A gente tem atrás. que também lembrar a gente tem que lembrar também do efeito Tiririca, né? Quem é que não vai lembrar disso? Então, são quadros que a gente tem que observar e tentar entender como esse fenômeno. É óbvio que a gente está muito em cima, né? As coisas estão muito quentes ainda. A gente ainda tem que esfriar um pouco para tentar ver o que é isso. Mas, de fato, o discurso e as práticas dele levam muito aquele o nosso perfil de quinta série, né? De olha só, ele fez isso, ele fez aquilo. E aí ele acabou agregando as pessoas por conta disso. Ele é autêntico, ele não faz parte disso. Ele fala a verdade, ele fala o que eu quero ouvir. Ele tem solução fácil e rápida para todos os problemas. Ele se fez na vida, olha só, ele não precisa disso da política, porque ele já ganhou o dinheiro dele. Entendeu? Então, esse é um discurso que a gente tem que trabalhar. E aí volta para aquela a questão que a Luara traz da comunicação. É como que a gente, com o nosso discurso, que o discurso de esquerda, ele é enfadonho na maioria das vezes, né? Ele é difícil de absorver. Como é que a gente transforma essa nossa pauta, que é muito mais abrangente, que ela é muito mais, às vezes, difícil de você justificar, de uma maneira simples e fácil para combater, né? A briga do Marçal é igual aquela briga que a gente tinha no colégio, né? Quando estava tendo uma discussão, e aí um virava para o outro e falava assim: e aí, sua mãe? Entendeu? É muito naquela coisa de você não tem argumento para rebater. Sim, E aí, quando você não tem argumento para rebater, parece que ele vence todas as disputas. isso. Então, isso tem que ter, a gente tem que aprender a lidar com isso. É a lógica da refutação, né? Tava ouvindo o João Rocha novamente no João César, né? Rocha, né? Que é o professor no Subsolo, e ele fala sobre isso, né? Como é a lógica da refutação do Olavo. O Olavo que introduz isso no Brasil. O Marçal utiliza muito bem, né? Que é o que? Não, fala você. Né? Eu não, eu nego. Fala você aí, pô. Se eu falar, você vai falar. E ele começa, e aí não tem assunto. Luara, quero te trazer para o papo, para a gente continuar ainda em São Paulo. Adiciona o que você desejar sobre o Marçal, mas eu quero que você falasse do Boulos também. A gente foi demandado aqui no nosso grupo Conselho Editorial para falar um pouco do Boulos, né? Principalmente sobre a coisa da campanha do Boulos, né? Que foi a mais cara do Brasil,
muito mais cara do que a campanha de 2020 e obteve praticamente o mesmo resultado. Como é que você avalia eleitoralmente o tamanho do Boulos? Eu tenho dúvidas sobre como o Boulos sai dessa eleição. Acho que politicamente é uma coisa, eleitoralmente é outra. Queria que você falasse um pouco. Em majoritária, né? Eu acho que, de novo, a gente até comentou, né? Eu comentei aqui sobre a campanha, que sentia falta, algumas coisas, algumas peças até, e vou voltar a esse ponto de que é difícil falar, ou não dá para falar, tirando algumas coisas dessa equação, né? Como eu falei, comunicação é uma conciliação das coisas também dos atores e tal. Mas aí para comentar e para deixar evidente uma posição minha, por exemplo, e voltar à questão Marçal, né, ao ponto sobre o Marçal, que eu acho que o Boulos acertou em ter feito aquela live, por mais controverso que seja essa opinião, e vi muita gente falando sobre qual que é o cálculo, né, se ele perde ou não, se concilia ou não, se normaliza ou não, justamente porque a gente vive num momento em que os debates são na base dessa coisa da refutação, né? As pessoas elas querem ver esse embate. Como é que se comporta como é que se comporta essa esquerda autoritária que eles colocam, né, como um extremo diante de um debate democrático? Porque me lembra quando ouvindo vocês falando assim, e quando o Carlos trouxe, né, a forma do Marçal e dos marçalistas também lidarem com os debates em geral, me lembrou aquela tirinha da Laerte, em que tem o papagaio, acho que é um papagaio, xingando, né, e tal, e depois os dois passarinhos falam, é o conforto do prisioneiro. As pessoas, falar é muito gratuito, gente. Por isso que o debate sobre regulamentação das mídias sociais, por exemplo, ganha contornos de censura, porque as pessoas têm medo de perder a pouca coisa que elas têm, que é poder xingar um cara na internet, entendeu? Poder divulgar notícia falsa sem ter que se comprometer com nada, que é o conforto prisioneiro. Então, assim, como é que a gente se liberta disso um pouco? Uma das coisas, eu acho, que é assumindo que o debate nas redes, ele tem essa cara, de que você vai ter que dar a cara. Você vai ter que aparecer e dialogar, né, e se manter ali sereno e tal, porque as pessoas elas querem ver como é que a gente se comporta em relação a isso. Eu acho que isso, dificilmente eu vejo uma forma de mudar isso, né, ou de voltar atrás nesse tipo de coisa. Não acho que é saudável, eu acho que é muito ruim, eu não gosto desses, por exemplo, esses mesa casting que traz uma pessoa de direita e uma de esquerda e ficam ali e tal, porque eu acho que é contraprodutivo. Mas as pessoas querem ver isso. E quem se sai melhor nisso ali tende a ganhar seguidores, tende a ganhar, a amplificar sua voz, a ser considerado um nome, pelo menos, né, uma referência de esquerda ali. De esquerda ou de direita, enfim, mas assim, falando da gente tentando furar a bolha, sabe? A esquerda tentando furar a bolha. Então, acho que tinha pouco a perder o Boulos no momento em que ele já, né, a eleição já estava dada como perdida, né? A gente sempre soube que seria uma eleição difícil contra a máquina e tal, acabou que foi mais difícil ainda pelo efeito Marçal, mas que eu acho que foi um movimento corajoso de uma campanha que foi pouco corajosa. Naquilo que a gente já falou, né, Caio? Assim, se você fica o tempo todo tentando se parecer ali com a direita, os caras já tem um cara de direita, vou votar na direita. Então não era muito por ali. Agora eu sinto sim, e volto a dizer, falta desse contorno para as pessoas entenderem o que é, né? Para o público, geral, para as pessoas do senso comum, entender o que é de esquerda hoje. Que eu acho que nem a gente entende. Tanto que quando a gente vai falar de quantas prefeituras. Quando a imprensa tradicional também vai falar quantas prefeituras da esquerda ganhou, soma gente, como soma PV, soma PSB, soma PDT, que já tem, né, os contornos são até cada vez mais flexíveis, vou dizer assim. E aí o próprio PT, que também tem contradições muito grandes. Você vê quais são os nomes normalizados da esquerda no PT que estão sempre dando entrevista na grande imprensa? A gente pode citar, né, o próprio Haddad, o Lula, porque, né, é o Lula, mas o próprio Haddad, o Quaquá. Eles adoram. Né, os nomes também ali vice-presidente do PT diz. Quando você vê que vice-presidente já é o Quaquá, né? Você sabe que é o Quaquá. Exatamente. E assim, e a Gleice para tomar porrada sempre, porque qualquer coisa que ela disser também, posso concordar ou discordar, o pessoal vai discordar, porque é a Gleice, porque nós estamos falando também de ser uma mulher presidindo o maior partido de esquerda do Brasil.
Mas, para além disso, assim, eu citei aqui, né, rapidamente, o PT baiano, que tem tanto o Wagner quanto o Rui Costa, levam pouca porrada pelo tanto de, me perdoe aqui, mas pelo tanto de merda que fazem. Se você falou que o Quaquá é um reaça da esquerda, eu não sei nem como chamar o Rui Costa, sabe? A gente tem que lembrar que o PT governa a Bahia já há tanto tempo e é um inferno viver numa cidade como Salvador. É um inferno lidar com a PM baiana. E É eles isso. nunca enfrentaram isso, e é um governo de esquerda. Né? Então, que esquerda é essa? Essa falta de nitidez que eu estou sempre chamando a atenção, isso precisa entrar mais na equação, senão a gente nunca vai saber qual que é o peso real. Como é que as pessoas reagem quando encontram ideias de esquerda? Esse foi o meu ponto no programa inteiro hoje, gente. Porque foram convencidas durante 5 eleições. Entendeu? O PT ganhou 5 eleições, mas como é que essas mesmas pessoas ou votaram no Bolsonaro em 2018, né, ou não votaram no Boulos, né, eu estou falando da periferia, que sempre falam que o PT perdeu, né, que o Boulos perdeu, Porto Alegre? que está perdendo. Porto Alegre, uma cidade progressista, que já não governa há tanto tempo. BH também, que já não governa há tanto tempo, e o PT continua sendo uma assombração para os caras lá. Por quê? Porque a extrema-direita soube dar contorno a si mesmo, apostou fichas. Vamos pegar aqui Romeu Zema, ele perdeu 2 vezes em Minas. Perdeu porque apoiou o Tramonte, depois apoiou o Bruno Engler, perdeu 2 vezes, mas não se furtou de apoiar, sabe? De fazer um movimento. Eu acho que falta, quando eu falo de milindrar, tudo bem, você vai ter atores que precisam fazer isso. O próprio Lula, talvez a gente não vou dizer que não deva cobrar, eu sempre acho que devo cobrar, mas precisa ter os movimentos também acontecendo para que as pessoas se apeguem a eles, né? Como aconteceu, por exemplo, em Natal. Não vou cansar de dizer da campanha linda, para mim foi a campanha mais bonita desse país, a campanha da Natália Bonavides. Uma campanha vermelha, uma campanha petista, militância na rua, sabe? Alegria, sorrisão, até o último minuto. O discurso dela, até me arrepiei aqui falando, porque lembrei do discurso dela de reconhecimento, né, da derrota, assim, mas de uma derrota de, gente, olha a postura de liderança. Nós vamos continuar, o que nós construímos foi muito importante, ela falou construção em vários momentos, e nós vamos continuar construindo, contem comigo, com a minha disposição. É, Você já se coloca ali, não é um discurso nem do perder bonito, nós vamos continuar, nós fizemos uma coisa aqui que é incrível, e isso tem que ter segmento. Quem que é referência? O pessoal começou a gritar, nossa governadora em 2026, ela fez assim, não, por respeito também à Fátima Bezerra, que estava ali, né, a governadora Fátima Bezerra, mas colocando-se como um player, né, da política de agora, porque ela é deputada federal. E já teve agora, e tanto foi impactante, porque já tem fake news de, né, gente falando assim, que ela falou que não vai destinar nenhuma emenda para o novo prefeito e tal, e ela já desmentindo em cima daquilo ali. Por quê? Porque se tem desdobramentos. Ela é, de fato, um nome importante, uma referência importante agora, espero que se torne cada vez mais. Então, assim, como é que é isso? A gente não pode aparecer, a gente tem que conciliar a qualquer custo, como eu perguntei, qual que é o limite, mas aí, ao mesmo tempo, você tem uma campanha dessa que ninguém esperava nem que fosse chegar ao segundo turno, como a Natália chegou forte, falando alto, sou petista, colocando a militância de novo para ter orgulho de falar que é militante petista. E aí lembrar que nos anos recentes, nas campanhas recentes, era difícil até sair, era perigoso sair de camisa do PT na rua. Né? Essa foi uma eleição que isso mudou, trouxe de novo, mas só trouxe também que custo? Normalizando a direita, a extrema-direita. Só assim que eles aceitaram de novo o PT na rua. Então a gente tem que o tempo todo colocar tudo isso na equação, mas para dizer que eu acho difícil uma saída que não seja reivindicando o nosso nome, sabe? Para citar aí né, a esquerda que não teme dizer seu nome, né? Que é o livro do Safata, que tem lá seus problemas, eu tenho divergências com algumas análises dele, mas que nesta de reivindicar o próprio nome, eu acho que não tem como sair disso, porque senão o que que é? O que que sobra? O que que é ser de esquerda? Né, o Carlos Eduardo, assim, como é que a gente, contra o que nós estamos disputando? É só um modo petista de governar, um modo mais justo de governar, sendo que até, e voltando, né, Caio, seu primeiro ponto que eu acho que eu nem respondi, quando falamos dos territórios, falamos de Fortaleza como talvez esse laboratório ali, lembrar que Fortaleza já foi governado pelo PT 2 vezes com a Luiziane Lins nos anos recentes, que tem avaliações ali contraditórias também, mas foi reeleita deputada federal, em 2016 ficou em terceiro lugar
com acho que 15%, né, dos votos ali, mas 2016, quer dizer, no pior, no auge ali dos piores anos do antipetismo recente. E agora, como é que vai ser, sabe, esse novo governo? Como é que vai ser o peso da caneta de um estado que tem governador, que tem ministro, que tem ali, né, trânsito direto com o governo federal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem municípios, governos, né, municipais aí de direita se apropriando de pautas que são nossas, e podem fazer, né? Por que não? Na verdade, a gente gostaria que fosse, mas assim, quais os contornos também que dão de uma coisa talvez mais, né, de um governo, vou chamar assim, paternalista, de um governo assistencialista, é, e a gente vai saber aos nossos programas, citando também o governo federal, o próprio pé de meia, né, para pegar recente aí, diz que vai ter um pé de meia para os professores também, Camila Santana falou, Minha Casa Minha Vida, que contornos de esquerda nós vamos dar a isso? As pessoas vão começar a saber, porque me parece, Carlos Eduardo, aí já quero finalizar essa minha intervenção te perguntando também, que quando a gente fala, né, você falou desse senso coletivo que a esquerda sempre teve, que precisamos ter de mais, de novo e tal, uma coisa que eu não sei se a gente comentou aqui, eu acho que não, foi aquela carta do Boulos ao povo de São Paulo. Uma referência aí à carta ao povo brasileiro, né, falando ali dos empreendedores, falando da precarização do trabalho, e que olha um pouco para esse lado individual, vamos dizer assim, né, das pessoas hoje, da própria meritocracia, como é trabalhada pelo marxalismo, já estou tratando como uma corrente política, porque o cara que teve, né, a votação que ele teve, eu acho que a gente precisa falar e entender, não é questão de normalizar. Então, assim, todos esses pontos eu acho que precisam entrar nessa equação, porque me parece que o debate feito à esquerda ainda é um debate meio franciscano, sabe? É um debate meio da escassez. Ah, não, veja, a gente precisa dividir. Quando, na verdade, dá para multiplicar a partir do momento em que você coloca mais, que você inclui as pessoas, não só, né, no orçamento, mas numa ideia, né, muito pretensiosa aí, de que é dignidade, do que é dignidade. Eu acho que falta um pouco disso, sabe, de pensar na abundância, que é um termo que o coach, né, o coaching gosta muito de usar, mas na abundância, partindo de uma perspectiva de esquerda, partindo de uma perspectiva de taxação de grandes fortunas, porque você vê o debate feito sobre a taxação das grandes fortunas, né, dos grandes patrimônios, ele é feito como se fosse um ressentimento. Ah lá, querem taxar, olha só, quem nunca trabalha quer taxar quem. E aí, às vezes, os caras são herdeiros, os caras não trabalharam, nunca fizeram, não apertaram um parafuso, né? Às vezes. Pois é. Então, assim, é sempre feito como se fosse uma coisa do ressentimento, da inveja, né? Quando a gente vê blogueiras com suas bolsas de meio milhão, o pessoal trata assim: ah, mas ela trabalhou, o dinheiro dela. É o dinheiro dela? Não é questão de ter direito de comprar isso ou aquilo, mas esse dinheiro é de fato dela, né? Então, assim, eu acho que é um debate muito mais do fundamento sobre o que é escassez e o que é abundância, e de onde parte isso, e o que é realmente fundamental para que a gente viva bem, né? Para que a gente viva com dignidade. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, especialmente o Carlos Eduardo, sobre isso, assim, como é que a gente faz isso. Porque, pensa bem, assim, toda vez que a gente vai trazer as coisas, eles falam muito de países nórdicos e tal, sem falar da carga tributária desses países, sem falar que nesses países do norte tem sindicatos fortes, por exemplo. Mas a gente reivindica situações que são resilientes, como por exemplo, Cuba, mas que partem também da escassez. Claro que por uma questão de embargo e tudo, mas eu acho que a gente precisa superar um pouco o debate, assim, porque e pensar, né, como é possível promover a abundância aí no sentido mesmo de promoção da dignidade, né, falo da abundância de vida, né, é uma coisa, para citar um pouco do termo dos coachings aqui, dos coaches, como eu já falei, mas que fica preso, eu acho, nesse debate, sabe, que acaba sendo sempre diminuído, né, a questão quase que franciscana. Ser de esquerda é ser uma pessoa que não se importa com dinheiro, com riqueza. Não, nós nos importamos tanto que nós queremos abundância para que todo mundo viva com dignidade, mas para isso é preciso, né, ter uma margem ali. Essa margem, no momento, por exemplo, é a questão da taxação das grandes fortunas. Vamos lá. É,
eu acho muito interessante isso também, a gente fazer um levantamento, né? Eu acho que o Celso de Barros, ele fez uma entrevista à Folha essa semana e observou um fato muito interessante. Essa, em 2024, para essa eleição, esse processo eleitoral de 2024 para a esquerda, ele tem um ponto também que é uma vitória que a gente tem que reconhecer aqui, que é uma ainda tímida, mas já bem contundente retomada dos símbolos. É de usar a camisa vermelha, de bradar. Você falou da questão da campanha da Natália, que é sim algo que a gente pode considerar de fato uma vitória, porque é um player novo, né? É um fôlego novo, e a gente tem essa coisa de voltar. Eu lembro que na campanha de 2020, a gente estava assessorando alguns candidatos, e aí as reuniões do pessoal do marketing era muito isso: olha, não vamos usar o vermelho, vamos usar o amarelo, vamos usar o roxo, vamos usar qualquer outra coisa que não seja o vermelho. E aí o candidato que a gente estava representando, ele bateu o pé, fincou e falou assim: não, a gente vai usar o vermelho. Eu não cheguei aqui assim e vou sofrer as consequências, o bônus e o ônus dessa minha postura. Perfeito. E por mais que as eleições agora de 2024 tenham sido mais violentas, tenham tido mais denúncias de violência do que 2020, a gente teve de fato isso de ter essa pluralidade melhor. Eu acho, e eu acho não, eu tenho certeza que por mais que o resultado eleitoral não tenha sido aquele que nós esperávamos, as construções foram mais elaboradas. Porque o processo eleitoral de construção, principalmente no interior, é muito bomba meu boi. Chega na véspera, junta, faz aquele catadão e vamos embora, vamos tentar, vamos formar aqui a nominata, vamos lançar esse candidato e vamos ver o que vai dar. E eu acho que agora, em 2024, foi um pouquinho mais estruturado isso. Só que nessa luta que a gente vive constante da direita, esquerda, luta de classe capital, trabalho, a gente nunca vai ganhar se a gente for na temática do trabalho, do dinheiro, do financeiro. A gente nunca vai ter mais dinheiro para cobrir. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que envolver. E esse é o grande pecado que essa institucionalização do PT e do governo tem realizado. A gente não conversa mais com a sociedade, a gente não traz ela para o orçamento, a gente não traz ela para conversar. E aí a crítica que o Mano Brown fez em 2018 e que continua até hoje. A gente se encastelou na institucionalidade e deixou de ouvir. E aí, nisso que a gente deixa de ouvir, a gente também não consegue divulgar para as pessoas. A gente não consegue divulgar o pé de meia da maneira correta, a gente não consegue divulgar os avanços sociais da maneira que atinge aquele público, porque a gente se distanciou tanto deles que a gente não sabe mais a linguagem que eles fazem, que eles falam. E aí a direita tem conseguido fazer esse diálogo, por mais que o foco dele seja diferente. O foco da direita é um foco muito mais individualizado, é um foco muito mais você consegue se ninguém te atrapalhar. E quem te atrapalha hoje é o governo. E quem te atrapalha hoje é a esquerda que quer transformar isso aqui num comunismo. Quem dera a nossa esquerda e o PT tivesse caminhando para transformar o Brasil no comunismo. A gente está muito longe disso. A gente tem, por exemplo, o nosso ministro da Fazenda, ele é muito mais do PSDB do que do Hum. PT. Ele tem ideias, eles aspiram muito mais a isso. Mas a gente precisa botar o pé no barro, e aí a gente precisa também, e aí é a crítica que tem que ser feita ao PT, primeiro é recuperar os símbolos da esquerda. Acho que Safatli vai muito bem nisso, nessa coisa de, olha, a gente tem que recuperar aqui esse orgulho de bater no peito e falar que assim, eu sou da esquerda, eu visto vermelho e etc. Eu defendo esses ideais, mas a gente tem que começar também a botar o pé no barro e trazer para essa população um senso de que ela participa desse movimento.
que a participação dela não é só ir de 2 em 2 anos votar, que a participação dela é fazer parte do orçamento, é entender como o orçamento funciona, é entender, é ter voz nesse orçamento, é saber para onde está se deslocado. O PT, ele tinha isso, começou nos governos, quando o PT começou logo nos inícios, quando ele começa as primeiras prefeituras, que tinha a questão do orçamento participativo, isso se perdeu, entendeu? Então, a gente hoje, a política, ela vem muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. E quando ela vem de cima para baixo, a gente está replicando o modelo do capital. E esse modelo do capital a gente não tem como disputar com eles, que é esse modelo impositivo. O nosso modelo, ele faz parte da sustentação de base. E aí a gente está perdendo essa sustentação de base. Esse acho que talvez seja o grande impasse que a gente vive hoje. A gente tem tratado cada vez mais da institucionalidade e tem deixado cada vez mais de tratar da sociedade, do social, do baixo. E aí entra todas essas variáveis que você trouxe, Lara, que é a questão da comunicação, a comunicação ela sempre está ali, da comunicação dessa disputa dos símbolos, tudo isso vai envolver essa questão. Então, eu acho que a gente tem que começar a parar, e aí eu me incluo nisso também, acho que incluo todos nós. A gente tem que parar de olhar para essa questão da institucionalidade e tentar olhar para o chão e tentar voltar a não olhar para o chão, mas pisar no chão mesmo e tentar entender o que que esse cara que votou no Marçal, qual é a linguagem qual é a linguagem que ele quer ouvir? O que que ele quer ouvir? O que que a gente pode fazer? Porque também tem isso, né? Não é só o que a pessoa quer ouvir, é o que a pessoa tem que ouvir. Mas até para passar essa imagem, eu tenho que entender como ela se comunica. E eu acho que hoje grande parte da esquerda ela se deslocou disso, ela não sabe como se comunicar com esse chão. E aí é aquilo, nós temos um terço. A gente sempre parte da disputa. A disputa eleitoral ela é fatiada, é um terço nosso, um terço deles, um terço no meio. Que é esse terço ficar bambando para um lado para o outro. A gente tem que entender o que que esse um terço do meio, como ele age, e a gente tem que entender também esses anseios desse outro terço da direita, porque racionalmente se a gente for desprovidos aqui em condições de temperatura e pressão normais, racionalmente, o discurso da esquerda ele é muito agregador. Agora, por que que ele não está sendo agregador? É essa que é a, a grande mistura e a grande alquimia que a gente tem que encontrar. É como fazer esse discurso que ele é na sua natureza, ele é palatável, mas ele deixou de ser em algum momento. Como construir para esse discurso voltar a ser palatável nos momentos, nos meios atuais e que ele sirva de agregador. Ele sirva para aquele cara que está lá na extrema direita falar assim: olha, eu não compactuo com esses ideais, mas eles têm boas ideias. E para o cara do meio, aquele cara que está indeciso, que ele acha que ele segue o discurso de que se a esquerda for para o governo, ele vai virar comunista e vão entrar na casa dele, vão jogar ele para fora, e que vão taxar a grande fortuna dele e penhorar o Celta que ele tem, a gente tem que começar a entender por que que esse discurso tão facilmente incorpora nele, né? Eu acho que esses são os grandes desafios. Primeiro, é adequar o nosso discurso a essa galera. E segundo, trazer essa galera para participar desse movimento. Porque disputando com o capital a gente não vai conseguir. A gente tem que conseguir a partir da base. E é parar disso. Eu acho que o PT, principalmente depois aí, segundo governo, final do segundo governo Lula e governo Dilma, ficou muito de cima para baixo. A gente parou de fazer o de baixo para cima, parou de fazer essa construção. Né? Eu acho que a gente tem que voltar com isso e não tem. Isso é para anteontem. Eu acho que é uma conduta e uma política que a gente tem que ter emergencialmente para poder angariar esse apoio que a gente precisa ter.
E é por isso, arredondando, né, o programa, retomando a minha primeira fala, eu sou também, que eu faço uma análise eleitoral mais positiva. Porque o PT teve mais vereadores, mais prefeituras. Meu problema é o pré-eleitoral, meu problema é o político, né? Como a gente está encarando o mundo, esse mundo novo, né? As novas formas de trabalho, as novas formas de comunicação. E aí, de fato, não dá para não ser pessimista, a gente está muito atrás. E aí, nesse ponto, sim, eu acho que a gente precisa evoluir muito para chegar em condições um pouco mais favoráveis lá na hora do voto. Porque a verdade, gente, é que a campanha, né? A gente viu pelo Marçal, que é um influenciador, né? Que é o mais factível. A campanha é só a parte final, né? O voto, então, aí é o seu finalzinho, a última curva. A gente precisa, e a esquerda tem mostrado isso ao longo de várias experiências, principalmente no século passado, mas nesse século também, tá aí a Colômbia, enfim, o Chile lá, a modo dele, e outros países a seu modo. A gente tem essa possibilidade. México, né? E isso que a gente tá mais difícil de fazer. Cadu, muito obrigado pela sua presença virtual aí. Acho que a gente conseguiu... Tinha até mais coisas aqui, mas enfim, o tempo também já está estourado. Acho que a gente conseguiu abordar bastante assunto, né? E fazer um balanço um pouco mais honesto, né? Lembrando que a gente parte sempre do princípio de entender o país de uma forma que, infelizmente, a gente não vê quase nunca na mídia hegemônica, né? E por isso que a gente se coça quando a gente vê o pessoal falando umas coisas sem contextualizar, né? Sem dizer, nossa, o PT melhorou em relação a 2020. Mas por que o PT estava mal, né? Não dizem por que o PT estava mal e quem colaborou com aquilo, né? Enfim, para ficar no PT... As coisas que a esquerda fala não tocam mais o trabalhador. Por que não tocam mais no trabalhador, né? A quem interessa não tocar mais no trabalhador? Enfim, e a gente aqui sempre parte desse princípio, considerando principalmente, e eu falo aos ouvintes e espectadores, né, que a gente tem os mesmos dilemas que vocês, somos da mesma classe social, e não esquecemos, porque às vezes até os jornalistas até são, mas esquecem. É a nossa opinião, né? É sempre bom lembrar, vocês podem discordar à vontade, mas é a nossa, não é a do Marinho, Frias, bancos e tal. E acho que a gente conseguiu fazer um debate honesto. Obrigado, Cadu, boa noite, valeu pela sua presença virtual. Gente, boa noite. Muito obrigado de novo pelo convite. É sempre bom discutir. Acho que política é muito bom discutir política, entendeu? Então, eu acho que falta, né, a gente fazer mais esse exercício. E aí, boa noite aí a todos e vamos para a próxima. É isso. Próximas virão. Relembrando, né? Você que está aqui no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Se tiver alguma pergunta pro Carlos Eduardo, a gente faz chegar até ele. Se tiver uma pergunta pra gente também, você pode... pro Daniel, pra Luara, pra mim, você pode deixar no YouTube que a gente responde aí pelo YouTube. Você que tá no podcast tradicional, nos aplicativos de áudio, né? Em alguns também tem como deixar comentário. Fica com a Central 3, mas a gente pede para a Central 3 pegar lá. E você pode deixar também avaliação. Para a gente é legal também essas avaliações aí, né, no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, em outros agregadores, tá? Luara, obrigado. Mais uma vez aí debatendo política do jeito que a gente gosta, do que a gente sabe. Boa noite, até semana que vem. Valeu, Caio, Daniel, valeu, Carlos, mais uma vez, e todo mundo que ficou com a gente até agora. A gente já estourou o tempo, então eu não vou entrar nesse ponto, né, da fala do Mano Brown, que hoje é citada, né, Carlos? Sem contextualizar como a gente tentou fazer aqui nesse finalzinho. Mas saibam que eu tenho opiniões sobre isso, sobre a questão da institucionalidade, da ocupação de cargos, sobre voltar à base e pisar no barro, né, como o Carlos falou. E aí eu deixo esse questionamento para vocês, de que barro nós estamos falando, né? Porque, de fato, o PT, o único partido que tem militância de verdade neste país, partido de massa, eu digo, nunca saiu de lá. Então, acho que a gente precisa também questionar quem é que tem fechado as portas e quais os entraves que a gente tem encontrado como, né, militância, como partido e até como institucionalidade também. Porque eu acho que é daí, eu tenho algumas ideias, porque eu acho que é daí que a gente vai conseguir ver o outro lado, ver então onde é que nós temos que reforçar.
sabe? Tenho opiniões, saibam disso. Se vocês quiserem saber, deixem perguntas, continuem apoiando o lado B, ouçam a gente, compartilhe, que aí a gente traz para cá também essas opiniões. A gente vai fazer um lado B só sobre essa fala do Mano Brown, porque de fato essa fala do Mano Brown ela não é muleta. A justa indignação do Mano Brown em 2018, é muito justo o que ele fala e faz muito sentido, não diz tudo sobre a situação política atual, né? Ela diz uma parte. E aí, né, fica a provocação para vocês também, pro Cadu, pra Luara e para vocês que estão nos vendo e ouvindo. Que base, né? A gente tá falando também. Que a base a base virou uma gelatina. E então... a estratégia de militância, né? Muitas vezes você tem militância, mas... Enfim, a gente vai falar. Tá aí, Cadu, próxima vez que você voltar, o tema do podcast vai ser só esse. Mano Brown volta pra base. E vou chamar o Mano Brown também. Voltar pra base. Vai que ele topa. Que isso dá pano pra manga de fato. Dani, obrigado, boa noite. Valeu, gente. Até a próxima. Até semana que vem. A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta aqui também no YouTube. A gente vai tratar de uma efeméride importante da luta comunista, uma conquista que até hoje pode e deve servir de norte para a derrubada do capitalismo. A gente sempre acredita nisso, a gente vai acreditar nisso até o final. E a gente vai debater um pouco sobre como foi feito aí há muitos anos atrás. Forte, amplexo, tchau, tchau.